Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Uma alegria nos reunimos aqui, a primeira edição do programa Itinerário Espiritual Ciclo da Páscoa. Juntos, vamos viver a intimidade com a Palavra de Deus durante o tempo quaresmal e nos preparar para a Páscoa, o centro da nossa fé. Estaremos juntos todos os sábados para fazer a leitura orante da Palavra de Deus durante a Quaresma e depois durante o tempo da Páscoa. Esse ciclo todo chamamos de ciclo pascal, inspirado nos passos da Léxio Divina. Nós vamos contar com a colaboração das irmãs Neuza, que está aqui, e a irmã Zeneide. Elas são irmãs religiosas da Copiosa Redenção. Trabalham aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno já há muitos anos e em várias áreas elas atuam também nessa dimensão tão importante na transmissão do conteúdo da fé. Bem-vindas, irmãs, bem-vindo você, e nós já começamos agradecendo a toda a equipe que está trabalhando e produzindo esse material para ajudar você a viver bem a sua Quaresma. E assim nós começamos invocando sobre nós a ação generosa do Divino Espírito Santo. Senhor e Criador, que és nosso Deus, vem inspirar estes filhos teus. Em nossos corações derrama a tua paz e um povo renovado ao mundo mostrará. Sentimos que tu és a nossa luz, fonte de amor, fogo abrasador. Por isso é que ao rezar em nome de Jesus, pedimos nesta hora os dons do teu amor. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem de teu favor. Pois que sem ti ninguém pode ser bom, só tu podes criar a vida interior. Infunde, pois, agora em todos nós, que como irmãos vamos refletir a luz do teu saber e a força do querer, a fim de que possamos juntos construir. Agora, nós iniciamos a escuta da palavra, a nossa leitura orante. Tendo invocado o Espírito Santo, a primeira etapa consiste em ouvir o que Deus fala por meio da sua palavra. Isso mesmo, a leitura pausada, sem pressa, apenas deixar que Deus nos fale. Ainda não é momento de que nós contribuamos com a nossa fala. Não vá logo dizendo, eu acho isto ou aquilo. Agora é hora de Deus falar. Depois a gente vai certificar-se do que Ele falou e da convicção que a gente tem de compreender o que Ele falou. Depois sim, lá na frente, nós vamos contribuir. Mas é o momento de cultivarmos uma cultura tão fragilizada nos tempos de hoje, a escuta. E uma escuta frutuosa da Palavra de Deus supõe uma disciplina. Convido você a abrir-se ao Espírito e deixar que a Palavra penetre ao mais profundo do seu coração. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos:
Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco. Aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda a criatura. Palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, os justos pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde o batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouvimos as leituras, vamos para um rápido intervalo e voltamos já
para meditar passo a passo aquilo que a Léxio Divina propõe. Viver esse método. Voltamos já. O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta com o nosso itinerário espiritual e vamos avançar no nosso encontro com a Palavra de Deus, dando mais um passo. Agora é a hora da nossa meditação. A meditação é o momento oportuno para que saboreemos o texto e respondamos a seguinte pergunta: o que o texto diz para mim? Na primeira parte, nós ouvimos a palavra. Agora vamos insistir no que a palavra diz a mim, diz a você. Sabe quando você lê uma carta ou quando recebe uma mensagem no WhatsApp, você lê e passa um tempo você pensa assim, mas não deve ser isso não, vou ler de novo, será que é isso mesmo? E você se certifica? É o que a gente vai fazer. Será que ele quer dizer é isso mesmo para mim? Será que minha mãe, meu amigo quis dizer isso mesmo a mim? Nós vamos ver agora o que Deus quer dizer mesmo a mim e a você agora. A Léxio supõe um tempo esmerado de dedicação. As irmãs seguramente vivem, sobretudo em tempos de retiro, nós na igreja, nas reuniões, nas assembleias, nos retiros, nos encontros nossos, sempre voltamos a esse método. E esse método supõe uma dedicação esmerada a cada um dos textos. Nós precisaríamos tomar a primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho detalhadamente. Vou dar uma outra dica que você pode conferir de forma mais segura, sobretudo com criança, com adolescente e mesmo com idosos. Esse método significa agora pegar o texto e retirar do texto o que ele está dizendo, para codificar bem na memória e guardar e assegurar-se do que o texto está dizendo. Um tipo de pergunta é: quantos personagens tem nesse texto? O que esses personagens fazem na cena? Quais são os símbolos? Quais são os elementos que faz a gente olhar e pensar e imaginar realidades maiores do que aquelas que ouvimos? Depois dos símbolos, a gente pode perguntar também que gesto cada personagem realiza. Nos gestos de cada personagem, o que fica fortemente marcado. São tipos de perguntas importantíssimas para que você se aproprie do texto, mas o ponto mais alto da Léxio é quando a palavra de Deus chega a possuir-me e possuir você. Uma coisa é a gente se apropriar dela e fazer a interpretação que a gente quer. A outra coisa é a gente permitir que a palavra se aproprie da gente. Eu levaria 3 horas, 4 horas, 5 horas, com tanta coisa que meditei nesses 10 dias preparando para esse começo aqui com vocês. Vou ficar somente com o Evangelho, para que você entenda um pouco o que é esse método. Fazendo agora esses passos com o Evangelho, você depois pode desenvolver esse mesmo método com a primeira leitura, com o Salmo, com a segunda leitura e enriquecer você aprofundando a altura do que a palavra é e a altura do que a palavra diz. Nos textos da primeira leitura do livro do Gênesis,
e da primeira carta de Pedro tem elementos que esclarecem a força própria do texto central de cada celebração da palavra, sobretudo do domingo, que é o Evangelho. Portanto, retomemos agora, passo a passo, nossa meditação do Evangelho. Você tem a sua Bíblia em casa, pode pegar a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Marcos, verso 12 até o versículo 15. O texto é de uma riqueza extraordinária. Muitos elementos que trago dessa meditação têm como base o que estudo e rezo da coletânea de Bento XVI, as homilias de Bento XVI, que é um acervo espiritual para os próximos 3 milênios da história da Igreja. Algumas palavras, algumas sínteses trago de lá. Essa cena que a gente retoma agora, naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto. Estamos aqui no versículo 12. Pegue aí na sua Bíblia e suba o olhar no versículo 11, 10 e 11. Diz assim, que Jesus foi batizado e, ao ser batizado, ele saiu da água, o céu se rasgou, o Espírito desceu sobre ele, do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Na sua Bíblia, não sei o que diz, mas na tradução da Bíblia da CNBB diz, no começo do versículo 12, o Espírito impeliu para o deserto. O Espírito impeliu Jesus para o deserto. Numa das Bíblias que pesquisei, diz assim: imediatamente o Espírito impeliu, levou Jesus para o deserto. Imediatamente. Significa que a cena do batismo requer um ato rápido. Imediatamente o Espírito impeliu Jesus para o deserto. O texto está dizendo que saindo da água ele foi para o deserto. Duas imagens muito fortes para o povo da Bíblia, para a tradição da fé cristã: deserto e água. Dois opostos que revelam realidades tremendas e pedem da gente também uma adesão de compreensão tremenda. O texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito, levado, parece a cena carregado. E lembra bem pai e mãe nas celebrações do batismo aqui em Trindade. Como é bonito, não é? Assistir aquelas cenas dos pais e mães, os padrinhos e madrinhas trazendo as crianças. Termina a celebração, conduz, carrega. A preocupação de quem é que vai levar a criança para as águas do batismo. Batiza, entrega para quem? É mais ou menos essa dinâmica que acontece. Termina o batismo, encerra a atividade do João Batista, batizou, o Espírito toma Jesus como um pai, um padrinho, uma madrinha, pega a criança e dá-lhe a missão. Levou Jesus para o deserto. Deserto, minha gente, o oposto da abundância da água. O mesmo Espírito que repousou sobre Jesus, levou Jesus para o deserto. Pense nisso. Isso aqui já é uma força enorme. O que o texto diz é a pergunta nossa. O que o texto diz? O texto diz que é o Espírito que batizou, que o levou para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. A gente logo fica com vontade de perguntar quais foram as tentações que Marcos não entra em detalhe, mas que Mateus e Lucas detalham de forma mais
demorada. Eu tinha um professor de Bíblia, Monsenhor João Deiber, que foi professor de Bíblia de muitos de nós aqui em Goiás, no Centro-Oeste. Fomos fortemente marcados por ele. Ele dizia para a gente, dando aula desse texto, que nós, todo ano B, no ciclo anual, ano ABC, o ano B, o Evangelho de Marcos, ele diz que nós, padres, na hora da pregação, nós voltamos a falar das 3 tentações. E ele sempre dizia, por favor, fique com Marcos e tente entender o que Marcos está interpretando acerca desse evento e desse acontecimento. Não é hora de esmiuçar e fazer a comparação, é hora de mergulhar no mistério de Cristo a partir de Marcos. Para Marcos o relato é esse, breve e sucinto, mas de uma fecundidade enorme. Qual é a fecundidade? O Espírito que leva Jesus ficou no deserto durante 40 dias e foi tentado por Satanás. A primeira ação de Jesus, sob o impulso do Espírito, é ser conduzido ao deserto para enfrentar o poder de Satanás. E verdadeiramente essa é a obra por excelência da redenção, da copiosa redenção. Redimir-nos, romper com as potências das forças do mal que habita nos desertos da intimidade de cada uma e cada um de nós. Esse deserto que fica entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo é uma região de deserto atípica, porque é montanhosa, um oásis aqui, outro ali, muitos rios secos, muitos rochedos. O deserto da Judéia ou de Judá tem características muito peculiares e lugar mesmo de confronto e de provação. Ele ficou no deserto durante 40 dias, imagem caríssima para o povo da Sagrada Escritura. Deserto é lugar da provação. O que o texto diz é a pergunta. A gente pode responder assim: o texto diz para mim hoje que também eu, também você, temos lugares de provação, lugares de deserto. 40 dias, tempo que o povo percorreu para chegar à terra prometida, tempo de provação das expectativas, das esperanças. Você tem paciência nesse tempo corrido e acelerado, desmantelado por uma pressa estressante e por uma neurose de ganhar tempo? Você se permite deserto e quarentena? Você dá conta de esperar o vírus, o coronavírus ir embora para depois retomar as suas atividades? São perguntas que o texto nos faz. Deserto é a realidade onde nós identificamos o que é mais essencial para mim agora. De imediato, eu preciso hoje, não dou conta de passar sem água, um agasalho, preciso de alimento. O deserto é o lugar onde você começa a fazer a lista das suas necessidades primeiras, primárias, e você vai cortando o supérfluo. 40 dias é o tempo em que você vai se dando conta de quanta coisa você tem carregado com você e não é necessário, e você vai despojando, jogando fora. É isso que quer dizer, no conjunto da literatura do Antigo Testamento, deserto e 40 dias. Duas realidades que a gente pode entrever sobre elas. Duas realidades, deserto e quarentena, existenciais, espirituais. Do segredo mais profundo das realidades mais misteriosas do ser humano,
da criação e daquilo que realmente é e daquilo que realmente conta. Deserto, ficar nele durante 40 dias. Ali foi tentado por Satanás. Deserto mais tentação é o mesmo que privação de tudo. Sensação de fragilidade, sensação de ser ceifado e arrancado de todas as seguranças. Em Marcos, a prova da tentação, ele não detalha como Mateus e como Lucas, falando do embate com Satanás nas 3 etapas das tentações, transforma a pedra em pão, joga-te do alto do templo, dobra-te e adora-me. Para Marcos, a prova da tentação foi o próprio fato de estar no deserto. Para Marcos, é importante estar no deserto e ser tentado 40 dias, não precisa enriquecer de detalhes, porque isso já diz tudo. A primeira atividade de Jesus após a sua unção batismal é o quê? Ser levado para o deserto. Após a sua morte, a primeira atividade de Jesus, diz a segunda leitura, ali, depois de sepultado, foi pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente. Ele foi ao deserto dos nossos pais, dos nossos antepassados. Essa imagem é fortíssima. Aquela cena da ressurreição, muito bela na iconografia, sobretudo da igreja no Oriente. A ressurreição é tratada como Jesus glorioso, vitorioso, estendendo a mão num lugar cheio de túmulos e caixões para todo lado, e Jesus estendendo a mão e tirando Adão e Eva, nosso primeiro pai, nossa primeira mãe, da realidade da morte. O deserto que caíram os nossos pais, a humanidade, a criação, da primeira leitura de Noé. O deserto onde Deus queria fazer uma aliança até com os animais. Ele convoca Noé para estabelecer com Noé uma aliança grandiosa. Vai estabelecer uma comunicação que marca que não vai ter mais conflito, mais tensão, e diz que ele estabelece uma aliança convosco, com a vossa descendência, mas também com os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos, selvagens, enfim, tudo que está na terra. Minha gente, olhe só a beleza dos textos do Santo Padre, o Papa Francisco. A criação como um tema tão importante no plano divino, e Jesus vai ao deserto exatamente para fazer florir o deserto de Adão e Eva, de Noé, meu e seu, da humanidade inteira, da criação inteira. O versículo 13 continua assim: vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Olhe que contraste, deserto e tentação, e Satanás, e animais selvagens e anjos servindo. Duas bases muito ricas para a gente entender esse texto, que eu até convido você para meditar essa semana. Tirados do livro do profeta Isaías, capítulo 15, Isaías, capítulo 34, versículo 11 a 15. A grande mensagem e desolação da terra de Edom. A desolação total que vai ser estabelecida sobre aquela porção do povo que rompeu a comunhão com Deus. Isaías 11, 6, 9 já é o contrário. As feras, as criações todas e as crianças, um paraíso numa harmonia absoluta de convivência. Designa
a harmonia do mundo no reinado do Messias que chega. E Jesus é o Messias que chega. Ele está aqui e chega com uma novidade. Depois de ser servido pelos anjos, chega com a novidade. Versículo 14, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Tempo que se completa. Chega, não dá mais. Deus chegou ao extremo, o tempo é agora, se completou. O reino de Deus está próximo. Agora, o resto é com vocês, diz Deus para nós, diz Jesus para nós. Convertei-vos e crede no Evangelho. Deus já rompeu a distância que havia. Deus já eliminou as barreiras que nos colocavam distantes de Deus, as barreiras que nos deixavam sem Deus. Chegou o tempo fixado por Deus e agora todas as barreiras são rompidas, todos os obstáculos são retirados. Mas você precisa tomar iniciativa. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo, ele só acaba de chegar se você der 2 passos. Metanoia, mudar a mentalidade, mudar a meta, conversão e crer. Botar a sua mente, o seu coração para ser estimulado a partir de uma convicção profunda da fé que funda uma realidade nova, a novidade do reino dos céus. Crer é abrir-se a esta realidade e ser guiada por ela. O que o texto me diz, o que o texto te diz, talvez não seja a mesma coisa nessa meditação que eu fiz. Você precisa se ocupar um tempo longo, ler esse texto muitas vezes e pegar essas palavras-chave e perguntar isto: o que o texto me diz? E ele te dirá, como disse a mim. Dei a você os passos da contribuição que eu experimentei, da assistência de Deus, do Divino Espírito, abrindo o horizonte de meus desertos, de minhas tentações e das realidades mais pavorosas do mal. Você agora pode fazer o seu caminho ao longo desse dia de hoje, ou ao longo da semana, permitindo que esse texto fale com você. Assim, a gente responde a pergunta: o que o texto diz? E depois, o que o texto me diz? É importantíssimo identificar o que o texto fala para mim, o que é deserto e tentação para mim, o que é o reino chegar perto de mim, próximo a mim, e o que é que eu preciso fazer como atitude corajosa de conversão e de crer. Aí a gente vai para o terceiro passo. O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Que bom! Estamos juntos para continuar essa meditação, a Léxio Divina da Palavra de Deus para os domingos da Quaresma e para os domingos do tempo da Páscoa. A Palavra de Deus que nos prepara para celebrar a Páscoa. É o itinerário espiritual dentro do ciclo do que chamamos de ciclo pascal, dividido em tempo da Quaresma e tempo da Páscoa. Preparamos para celebrar a Páscoa do Senhor com esse tempo quaresmal. Agora,
nos passos que nós já fizemos, nós escutamos a palavra, depois nós meditamos a palavra e agora nós rezamos a palavra. Uma pergunta boa para a criança que a gente usa nesse método é dizer assim: do que eu ouvi de Deus, o que me dá vontade de dizer para Ele, que o Espírito Santo suscita em mim e eu percebo que, escutando essa palavra e meditando essa palavra, o que eu preciso pedir a Deus para que eu viva conforme o plano dEle, o desejo dEle revelado nesse texto que estou meditando, que estamos meditando, é o momento em que nós aqui fazemos a nossa oração, mas que você em casa também faça a sua, dirija ao Senhor, ou até depois retome o passo a passo desse método e faça a sua oração longamente conforme o Espírito suscita a você. Jesus, o crucificado, é a fonte importantíssima para esse diálogo. Bento XVI, na sua pregação do dia 1º de março de 2006, ele diz assim: o caminho quaresmal, aproximando-nos de Deus, permite-nos ver com os olhos de Deus a realidade sobre a qual precisamos nos empenhar. Então, quando a gente vive a Quaresma, a gente passa a olhar o mundo com os olhos de Deus a partir da palavra de Deus. E diz Bento, a Quaresma, como escuta da verdade, que é a palavra de Deus, é um momento favorável para se converter ao amor. E olha que coisa linda, porque a verdade profunda, a verdade de Deus é ao mesmo tempo amor e verdade. Portanto, é um amor que faz a gente voltar-se para Deus, mas também voltar-se para si mesma, para si mesmo, voltar-se para o irmão na campanha da fraternidade, voltar-se para a criação também na dimensão da campanha da fraternidade, voltar-se para o bem do mundo em todas as realidades a serem transformadas, voltar-se para superar as fragilidades nossas e para que tudo fique conforme o querer do coração do Eterno, do Senhor da nossa vida. Jesus pagou um preço altíssimo para garantir que nós pudéssemos nos voltar para o Senhor e falar com Ele. Vamos, diante da cruz, contemplar Jesus e falar com Ele, rezar e suplicar pelas necessidades do mundo, invocar do Senhor o auxílio necessário para que nós vivamos esta palavra. Você em casa também pode deixar seu coração ser tocado pelo Espírito, por essa palavra e dirigir a sua prece ao Senhor. Diante da Tua presença, Senhor, apresento tantas realidades que o nosso mundo hoje vive, tantas realidades de deserto que as nossas famílias passam. Apresento a Ti nesta tarde, Senhor, são realidades de sofrimentos, relacionamentos familiares, que cada um, Jesus, neste momento, possam e saibam ouvir-te, escutar o que o Senhor tem a lhes dizer, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Diante da Tua cruz, Jesus, peço por todas as tentações que o mundo tem vivido e diante de Ti, Senhor, que venceu todas as tentações de Satanás e foi forte, possa ajudar principalmente os jovens, todas as famílias, todas as tentações que vêm do desânimo, as tentações que vêm para desistir de Ti e da Igreja, Senhor, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Escutai a nossa prece. Diante da boa nova de que o reino de Deus está próximo, que o Senhor trouxe o reino para nós,
que o Senhor é o reino de Deus perto de nós. Nós te pedimos, Jesus, ajuda-nos a enfrentar um processo de conversão corajoso, que mudemos a nossa vida, que tenhamos coragem de nos corrigir e que tudo em nós fique de acordo com os planos de Deus. Nós te pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Diante dos grandes desafios deste mundo tão dominado pela realidade sombria das ideologias, todas as formas de dominação e de escravidão ideológica pelas quais o mundo passa, as ideologias de direita, de esquerda, as ideologias que imperam no ambiente também da fé, da igreja, da família, da comunidade humana. Que o Senhor nos faça crer não nos sistemas do mundo e nos sistemas que inventamos e apresentamos como solução, o que desenhamos como solução, que nós acreditemos na realidade do reino de Deus e tudo em nós, em todas as pessoas, se volte para essa realidade. Creiamos no reino e na novidade do reino que chegou. Nós te pedimos. Senhor, escutai a nossa Sustenta prece. a Igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco, os nossos bispos, os sacerdotes, as mulheres e homens da vida consagrada, os diáconos. Sustenta os esposos e esposas, os pais e mães de família, os idosos, as crianças e jovens e adultos. Sustenta toda a família humana nesse anseio imenso, nesse desejo e nessa necessidade de abrir-nos para o reino do Senhor, que sempre insiste em chegar até nós. E como gesto de acolhida desse reino que chegou, nós pedimos ao Pai, pelas palavras que o Senhor nos ensinou, Jesus, a falar com Ele, dizendo a Ele que venha o reino dEle, que seja feita a vontade dEle, não a nossa, não a de Satanás, não a do deserto, mas da vida nova do reino que o Senhor trouxe para nós generosamente. Por isso, e nesta confiança, e crendo verdadeiramente, nós invocamos a vinda do reino de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Tão bom falar com Deus. Tão bom esse diálogo com o Senhor. E agora, nós entramos no quarto passo, a contemplação. Que talvez você não tenha experimentado bem o que pode ser isso, e a gente vai vivenciar e buscar um pouco te ajudar nesse itinerário que tem ponto alto, a contemplação. Invocamos o Espírito Santo, escutamos a palavra de Deus, meditamos, rezamos e agora a contemplação. Santo Inácio fala das consolações de Deus. Essa expressão é muito preciosa. É o momento de saborear a consolação. Sabe, na refeição, no domingo, ou quando a gente quer bem na vida da comunidade, termina a refeição e a gente quer aquele momento precioso que não acabe antes da hora, porque há uma preparação de tudo. E não quer que ninguém vá embora sem saborear
a sobremesa, eu gosto de comparar a contemplação com a sobremesa. É aquele ponto de você saborear e dizer: como é bom, que amizade, que afeto, que comunhão, que família, que comunidade, que graça. Aí vai todo mundo embora com aquela vontade de dormir aquele sono e até pensar que, será que é verdade? Tanta coisa boa que a gente viveu em família, com os amigos hoje, tanta comida, tanta conversa gostosa, tanta coisa saudável foi celebrada em família hoje. Essa é a contemplação. No livrinho muito comum para muita gente no mundo inteiro, A Imitação de Cristo, fala de como a gente enfrentar não só o deserto, não só a tentação, mas enfrentar a busca do refúgio em Deus. Ensina assim a imitação de Cristo, na página 37. É com a paciência e com a verdadeira humildade que nos tornamos mais forte do que todos os inimigos. Deserto é paciência e verdadeira humildade para enfrentar as tentações de hoje, no agora de nossa vida. Abandonar o segmento cotidiano de Jesus pode ser um deserto, mas cultivar uma vida de oração e encontrar sabor e prazer, gostosura em estar na presença do Senhor, pode ser um elemento muito mais forte do que o peso de ter que rezar. Excluir Deus da nossa vida é uma tentação, mas invocar o nome dEle toda hora, o tempo inteiro, é saborear a presença dEle. A tentação de fazer o mundo do nosso jeito, o meu mundo do meu jeito, o seu mundo do seu jeito, sem Deus. É querer por ordem sozinho em si mesmo e no mundo contando unicamente com as próprias capacidades e com os poderes do dinheiro, da técnica, das mesas de poder no mundo. Tentações que nos envolvem, mas que jamais serão mais fortes do que as consolações de Deus. No meio do deserto, onde habitavam as feras e Satanás, o Senhor encontra anjos que o servem. Onde a fidelidade se manifestou, o Senhor encontrou motivação para sair de lá e dizer para mim e para você: o reino de Deus está próximo. Tem consolação maior que essa? Esta semana, comece a ver as coisas boas na sua vida, na sua casa, na sua família. Comece a olhar para a sua casa, para a sua família. Hoje no trânsito eu vi uma pessoa no carro e no carro dela tinha uma oração enorme, agradecendo a Deus as conquistas da vida dela. A primeira reação minha foi de achar que era pôr demais Deus na norma das conquistas materiais. Depois eu mordi a língua e pensei, essa é a contemplação dela. Ela sabe quanto tempo ela sofreu no transporte precário urbano da cidade. Ela sabe o quanto ela sofreu precisando levar um filho, uma filha de madrugada ao médico. E comecei a chorar, agradecendo a Deus pela conquista daquela pessoa que pôs uma oração enorme no carro. É a contemplação dela, a contemplação minha, a contemplação das irmãs, de cada uma de nós, será sempre diferente, mas é preciso cultivar essa contemplação. Jesus é a resposta de Deus. Então, nesta semana, eu te convido a olhar a semana inteira para todas as coisas que marcam sua vida como um ponto em que Cristo chegou e fincou a bandeira do reino, dizendo: aqui está
o reinado do Divino Pai Eterno. Aqui está o reino do Pai Eterno em sua vida. Isso pode ser no seu corpo, na sua saúde, pode ser na sua mente, no seu coração, te dando firmeza para enfrentar a enfermidade do seu corpo. Essa contemplação, ela vai se dar de muitas maneiras nessa semana. Olhar para a sua casa, as partes que você mais curte e ama na sua casa e louvar a Deus, bendizer por tudo. Contemplação é glorificar a Deus por todo o bem que Ele me fez, que Ele te fez, que Ele nos faz. O tempo se completou, o reino se aproximou, converter, o próximo passo é meu e seu, crer, a escolha é minha e sua. Vamos rezar o Salmo, porque ele é uma oração belíssima para fazer a gente contemplar. Olha que coisa maravilhosa. E você reze conosco, contemple conosco essa grandeza de Deus. Faz-me conhecer, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Dirige-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti esperei todo o dia. Lembra-te de tua ternura, Senhor, e de tua misericórdia que são eternas. Os pecados da minha juventude e os meus delitos, não os recordes. Segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por causa da tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso mostra aos pecadores o caminho reto. Ele guia os pobres segundo a justiça, ensina os humildes os seus caminhos. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Amém. Sabe que nesses dias, preparando para a gente estar aqui, uma palavra desse salmo grudou em mim como um arrebatamento de consolação. Um pecador fragilizado diz a Deus: lembra-te de tua ternura, Senhor. Parece um esposo dizendo para a esposa que está aborrecida, dizendo: oh bem, lembra do nosso amor. Parece uma esposa dizendo para o marido que está também com mau humor, agressivo: oh bem, lembra da ternura do nosso amor que nós selamos diante do altar. Você também pode estabelecer um diálogo assim com o Senhor. A Léxio Divina é perscrutar, é escarafunchar como um tatuzinho e tirar, sabe, lá do fundo da terra, aquelas raízes mais suculentas e saborosas que mata a sede do tatu e faz com que ele caminhe longos desertos em busca de um lugar saudável para suas crias. A Léxio Divina é isso. De repente, a gente começa a conversar com Deus como alguém que está assim, dormindo no mesmo quarto. E a gente diz: ó Senhor, lembra-te da tua ternura e da tua misericórdia que são eternas. E assim, nós encerramos esse momento bendizendo ao Senhor com a alegria de nos reunir aqui para louvar e glorificar. Voltando-nos para a imagenzinha linda do Divino Pai Eterno, contemplar em Maria a humanidade inteira aos pés da Trindade Santa, e em Maria estamos nós. E a gente pode estender a mão e entregar e dizer: lembra-te da tua ternura, Senhor. Lembra-te da tua ternura, Senhor. Lembra-te da tua ternura, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Um domingo abençoado, uma semana de bênção para você. Até sábado que vem.